Essa é a primeira parte da aula introdutória sobre a estrutura do corpo. E para entendermos um pouquinho a correlação que vai existir entre anatomia e fisiologia, estrutura e função, e depois a fisiologia e a patologia, é importante relembrarmos algumas coisas. Então nós temos a base morfológica, anatômica, com a parte celular, a histologia, a parte de estudo do tecido, mais a citologia, o estudo da célula. Isso vai gerar uma base para a compreensão da fisiologia, do estudo das funções do organismo. Conhecendo a fisiologia, tendo ideia de como cada órgão interage e trabalha, eu posso compreender os processos patológicos. A partir, então, do conhecimento do que é normal, eu identifico as alterações, os processos patológicos, que é o estudo das doenças. Esse é o primeiro ponto para se pensar. Vamos fazer uma revisão rápida sobre esse assunto. Eu vou abrir algumas telas em branco aqui, para termos espaços para discutir esse primeiro momento. Então, a estrutura do corpo. Qual que é a menor unidade do corpo? Pensamos nos princípios de construção do corpo humano. Como o corpo humano é construído. A gente pode pensar da menor unidade para a maior unidade do corpo. Essa construção seria níveis de organização. Eu vou começar com a menor unidade, que é nada mais, nada menos que o átomo. A palavra átomo, ausência, tomo, divisão, seria a menor parte porque ele é indivisível. Claro que o átomo ele pode ser dividido. Nós vamos ver a divisão do átomo, relembrar algumas partes do átomo. Mas os átomos eles estão todos listados na tabela periódica, a famosa. E a junção de átomos, quando eu junto átomos em si, então átomo mais átomo, eu formo um outro composto que é chamado de molécula. Essas uniões aqui de átomos, elas podem ser de diversos tipos, como feitas por pontes de hidrogênio, encontradas no nosso DNA, por exemplo. Elas podem ser aquelas uniões covalentes. E não vamos entrar nesse momento nesses detalhes. Mas a formação de uma molécula é um outro composto. Então, gostaria que vocês se atentassem, por exemplo, para o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, outro átomo de hidrogênio e a ligação entre eles vai formar uma molécula chamada de H2O, que é a molécula de água. E no caso a água é o solvente universal, é o maior composto do nosso corpo humano. Cerca de 66% do nosso corpo é constituído por essa molécula de água. Então, as moléculas elas podem ser pequenas ou podem ser moléculas maiores. Eu posso ter macromoléculas. Macromoléculas. Essas macromoléculas elas formam estruturas celulares.
como, por exemplo, a membrana plasmática de uma célula. Isso significa que moléculas formam estruturas celulares e a reunião dessas estruturas celulares vão formar a célula em geral. A nossa célula, aqui saiu um pouquinho colorido, a nossa célula, ela é a menor estrutura anátomo funcional. O que isso significa? Que um átomo, ele não funciona sozinho. Agora, uma célula sozinha é capaz de desempenhar a função do órgão que ela forma. Por exemplo, uma célula muscular é capaz de fazer contração, que é justamente a capacidade de um músculo. Uma célula nervosa é capaz de liberar neurotransmissores e promover sinalização. Então, uma célula desempenha a função geral do órgão. Quando essas células se unem, quando eu tenho a união de células com as mesmas características morfológicas, significa com a mesma característica de forma e o mesmo propósito funcional, essa junção de células formará os nossos tecidos. E os tecidos são 4 tecidos chamados de tecidos fundamentais. E esses 4 tecidos fundamentais que eu posso elencar aqui: o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. A reunião desses tecidos vai formar o órgão. O órgão já começa a ser uma estrutura macroscópica, vista a olho nu. Quando nós falamos em alterações, quando nós falamos em doenças, a doença afetou o mecanismo molecular do órgão. Ele está afetando o trânsito de moléculas, alterando estrutura de membrana, atrapalhando o funcionamento de organelas, desarranja o tecido, que causam alterações substanciais nos órgãos. Órgãos com a mesma afinidade funcional, que desempenham uma função comum, formam os nossos chamados sistemas. E nós temos uma lista de sistemas do corpo, como, por exemplo, o sistema ósseo, o sistema articular, o sistema muscular, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema circulatório, sistema urinário, os genitais, no caso o masculino e o feminino, o sistema endócrino das glândulas e o sistema nervoso. Temos ainda o sistema tegumentar, o sistema linfático, os órgãos do sentido, mas para não me aprofundar, esses são os principais sistemas, e se eu organizar alguns sistemas, se eu observar alguns sistemas, em conjunto eles fazem algo em comum. Por exemplo, ossos, articulações e músculos participam do movimento. Então, a junção de sistemas forma o aparelho. No caso, ossos, articulações e músculos, o aparelho locomotor. Sistema respiratório, digestório e circulatório, juntos, eles formam um aparelho nutricional.
sistema urinário e genitais vão formar o aparelho urogenital. E nervoso e endócrino, o aparelho neuroendócrino. Desta forma, podemos organizar o corpo da seguinte maneira: átomo forma moléculas, as moléculas vão formar estruturas que compõem células, as células tecidos, os tecidos órgãos, os órgãos se juntam em sistemas, os sistemas formam os aparelhos e a junção dos aparelhos compõe o organismo inteiro do corpo. Parte microscópica, estudo dos tecidos, a histologia, estudo das células, a citologia, e a biologia molecular, estudando átomos e moléculas. Estudo macroscópico, órgãos, sistemas e aparelhos, e isso é realizado pela anatomia. A observação desse contexto molecular, citológico, histológico e anatômico funcionando é o estudo da fisiologia. E para congregar o que nós falamos, conhecer o saudável facilita o entendimento da patologia. Pato, doença, logia, estudo.